Ou a gente aprende a organizar nossos pensamentos e aprende a pensar da forma correta, ou a gente pode nunca alcançar nossos objetivos e nem realizar nossos sonhos. Que bonitinho! Ai, meu Deus, que pequenininho, que gracinha! Oxe, bonitinho! Ai, meu Deus! Olha isso! Ai, meu Deus! Emoção muito boa! A verdade é que o nosso pensamento ele é muito acelerado. E a nossa experiência física não acompanha o pensamento. É por isso que, quando dizem que pensamento cria a realidade, ainda não é verdade. Mas organizar o pensamento é importante porque a nossa realidade também está em função do pensamento. Mas o que cria verdadeiramente nossa realidade são nossas crenças. Se o pensamento criasse a realidade, a nossa vida ia de 0 a 100 muito rápido. Você já tinha casado, tinha separado, já tinha ido dessa para melhor, já tinha vivenciado outras vidas, já tinha ficado rico, pobre, se o pensamento realmente criasse a realidade de forma tão literal. Mas a verdade é que se a gente não entender que ele é acelerado e que aqui na experiência física existe uma diferença, a gente vai ter muita dificuldade de realizar as coisas. Tem um exemplo que eu vi num vídeo que, infelizmente, eu não lembro o nome para poder dar os créditos aqui, mas era de um gringo que dizia algo que aconteceu muito parecido na minha experiência física e eu pude entender com bastante profundidade, porque ele deu um exemplo que eu vi acontecendo no meu dia a dia. A minha namorada ela teve a ideia de fazer alguns mimos ali para as colegas dela de trabalho. Ela queria escrever umas cartinhas, preparar um doce, um chocolate, alguma coisa assim. E quando ela teve essa ideia, na mente é tudo muito rápido, muito fácil, é muito fluido, não tem esforço. Então, ok, vou fazer essa surpresa para elas. Mas no momento que isso se traduz na experiência física, ela teve que ir na loja, a gente foi numa loja, saiu de casa até essa loja, não achamos na primeira, daí a gente foi numa segunda, estava pior ainda, a gente foi em outra, daí a gente voltou lá na primeira, teve que pensar o que era melhor de pegar. Quando chegou em casa, começou a fazer, ficou acho que horas fazendo, e aí começava a escrever, e como era algo que ela queria que fosse especial, se errasse uma letra, alguma coisa, não ia só rasurar, então escrevia tudo de novo e fazia tudo com capricho, ela ficou cansada de fazer aquilo. Mas na mente, no pensamento acelerado, isso foi muito simples, sem esforço. Na hora que de desacelerar esse pensamento, a coisa é diferente. Por isso que se a gente não der ordem ao pensamento, muitas coisas não chegam nem a acontecer. Pensar da forma correta é você entender que você pode pensar na sua realidade de uma forma que você não prefere ou da forma que você prefere. E se você não guiar o seu pensamento, ele vai ser disperso, ele vai para qualquer lugar. Por isso que ter um norte, ter um oriente para onde se orientar, para onde se dirigir, é essencial, é fundamental. Se a gente pegar aí todos os pensadores de vários tempos, sempre um ponto em comum vai ser: tenha clareza, tenha referência. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Por isso, quando a gente pensa em criar uma realidade específica, atingir um objetivo, a gente precisa ter clareza desse objetivo e a gente precisa organizar esses pensamentos para desacelerar eles,
para traduzir numa experiência física. É por isso que a maioria das pessoas nunca vai chegar a concretizar algo, porque quando chega aqui em desacelerar, o pensamento continua acelerado, porque esse é o ponto, ele não vai parar, mas como ela não dá uma ordem, uma referência, um objetivo final, então ela vai para qualquer direção, achando que está desenvolvendo algo. Porque tem um objetivo mais ou menos, porque tem uma ideia vaga da onde talvez gostaria de ir. E isso precisa se traduzir em algo muito mais profundo do que só objetivos, tá? Estou trazendo esse ponto aqui porque eu acredito que fica muito mais fácil de se entender, porque é a linguagem onde a sociedade está completamente envolvida, de alcançar objetivos, de ter mais, de conseguir mais dinheiro, de conseguir um cargo melhor, de conseguir determinado corpo. Ok, a gente vai traduzir algumas coisas em função disso. Agora, a realidade é muito mais profunda que isso. A gente precisa ter objetivos e sonhos muito maiores do que coisas que vão passar. Por exemplo, você tem um objetivo de alcançar determinado corpo, mas esse corpo que você vai alcançar, um momento ele vai passar, não vai ficar para sempre. Você já teve um corpo desse tamanho aqui. Ele passou, transitou, agora você tem um outro corpo, da mesma maneira que vai transitar. Se esse for o seu único objetivo, eu lamento, você vai sofrer. Se o único objetivo for um trabalho, alcançar um cargo, isso vai passar, adivinha? Meu pai não está mais no mesmo trabalho que ele tinha, ele aposentou. Se esse era o objetivo da vida dele, quando ele alcança esse objetivo, a vida acaba. O sentido da vida acaba. É por isso que muita gente se encontra em tristezas profundas quando alcança determinado objetivo. Por isso, quando a gente pensa em criar uma realidade, a gente tem que pensar um pouco mais além. Se você entendeu que você é o criador da realidade, você não precisa pensar tão pequeno. Por mais que para você pareça grande, alcançar um corpo, alcançar um trabalho que parece tão distante nesse momento. Mas pense em termos mais profundos, o que verdadeiramente move você, o que verdadeiramente te faz feliz, o que você gostaria de mudar em si no mundo. É atrás disso que a gente precisa não correr, mas mentalizar, organizar, decidir. Lembra? Decisão e ação coerente com a decisão. E no meio disso vai ter o pensamento organizado. Quando eu digo sobre pensar da forma certa, das formas de pensar, vou dar um exemplo para vocês entenderem mais profundamente. Quando a gente está falando de dinheiro, muitas pessoas gostariam de prosperar, têm isso como objetivo, só que muito vago, né? Só fala que, pô, eu gostaria de ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro algum dia, e é isso o objetivo delas. Muito vago. Então, elas pensam que estão fazendo isso, só que estão pensando de forma errada muitas vezes. Elas ficam economizando, elas ficam pensando em como que elas podem ganhar R$ 100 a mais, R$ 200 a mais, mas quando a gente observa mais de cima isso, a gente vê que esses pensamentos não são coerentes com o objetivo. Se a gente pudesse abrir a mente dessa pessoa, ao fim de um mês, encontraríamos poucos pensamentos que realmente vão na direção daquilo que ela deseja. Por que ela não está pensando em ganhar R$ 10.000 a mais? Por que ela pensa muito mais em como economizar? Ou seja, uma pessoa que está sempre economizando, ela é uma pessoa que provavelmente não está fazendo mais dinheiro. E eu não estou dizendo que o caminho é não economizar e sair gastando muito, não é isso. Só dizendo que se a gente pudesse abrir a mente dessa pessoa no final de um mês, encontrar quais pensamentos tem ali, talvez encontraríamos poucos pensamentos que realmente vão na direção do desejo. É por isso que clareza, e aí sim a gente pode organizar nosso pensamento e ver, será que eu estou pensando como alguém que atinge isso? Então, ok, você entendeu que aqui é muito mais acelerado e que a gente precisa desacelerar numa organização e com clareza de onde a gente quer chegar. Coloca isso em prática. Primeiro, clareza, organização do pensamento, questionamento. Estou pensando como eu deveria? Esse tipo de pensamento me leva aonde eu gostaria de chegar? E isso, lembre, é em termos muito profundos. De repente você quer ser uma pessoa mais segura, porque entendeu que a insegurança, que esse senso de inferioridade está acabando com a sua vida. Você quer mudar isso. E aí você se pergunta, esse tipo de pensamento está me levando aonde?
a eu me sentir mais confiante, mais seguro, ou tá me levando a esse senso de inferioridade que eu sempre expressei? Para onde que eu tô caminhando? Esse tipo de comportamento aqui no meu relacionamento, esse tipo de comportamento comigo mesmo, com o meu corpo, com a minha saúde, me leva para onde? Esse pensamento. Eu tô realmente tendo clareza de onde quero chegar? Ou será que um dia eu achei que tinha clareza e só segui meus dias no automático? Questionem. Mais uma vez, tenha um momento de clareza. Ah, mas Daniel, eu não sei o que eu quero, eu tô perdido, não sei o que eu quero. Então você sabe que você quer saber o que você quer. Esse é seu novo objetivo, saber o que você quer. Se você não ficar pensando em termos disso, você nunca vai chegar. É o que eu falei, forma certa de pensar. Se eu ficar pensando que eu só não sei o que eu quero, eu vou ver mais disso. E quanto mais eu vejo isso, mais eu acredito que não sei o que quero. Então, se eu começar a pensar que a partir de agora eu descubro o que eu quero, se eu começar a pensar que eu quero saber e que eu vou saber o que eu quero, é provável que agora os caminhos possam se abrir. O que eu possa apenas enxergar, porque os caminhos já estão abertos, as infinitas possibilidades estão aí. Mas enquanto minha mente está guiada por um pensamento que não me deixa ver isso, eu vou continuar vendo o que eu não quero, e quanto mais eu vejo, mais eu acredito no que não quero, e mais eu vejo um ciclo que se retroalimenta. Então verifique se você está pensando da forma correta, certo? Espero que esse vídeo possa ter ajudado você. Inclusive, esse vídeo foi um momento que eu precisei guiar meu pensamento, porque eu tinha gravado ele da forma que eu gostaria, no lugar que eu gostaria, porém o áudio ficou péssimo, teve algum problema na hora da captação, não captou do microfone, e eu não consegui usar o vídeo. Eu perdi o vídeo que tinha ficado muito bom, mas eu acho que esse está ficando muito bom também. A questão é, eu tive que guiar meu pensamento porque a primeira reação que eu tive foi de desânimo e de desistir momentaneamente desse vídeo. Só que isso, esse pensamento, esse comportamento não ia me levar para onde eu quero, que é compartilhar meu conhecimento, que é atingir mais pessoas, que é divulgar mais meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho com atendimentos. Eu ajudo pessoas a guiarem seus pensamentos, a criarem a realidade que desejam através da filosofia, da metafísica e do pensamento organizado, tá? Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, sejam bem-vindos. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui, porque eu acho talvez esse um dos tópicos mais importantes que eu posso abordar na vida inteira, tá certo? Até o próximo vídeo, se inscreva, curta, comente se isso ajudou você e até mais.